Por que eu não coloquei os dois carros com a frente para o mesmo lado? Pela questão da tomada de carregamento. O Omo D5, a tomada fica aqui na parte da frente, embaixo dessa peça que quando você destrava, ela levanta para cima. Já o Chevrolet Captiva EV, a tomada de carregamento fica na parte de trás do lado esquerdo. Então, para colocar no carregador, a gente acaba colocando a posição mais perto. Mas aí eu pergunto para vocês, qual que você acha que é mais prática? A do Omo D5 ou a da Chevrolet Captiva EV? Uma curiosidade importante, apesar dos dois modelos serem 100% elétricos, eles têm capacidade de recarga diferente no padrão de corrente alternada que eu estou usando aqui. No caso do Captiva EV, o máximo que você consegue colocar ali é 6,6 kW, porque ele tem um carregador embarcado de uma fase só. Só que tem uma curiosidade, se você colocar o carro para carregar e não trancar a porta, o carro não carrega na capacidade máxima, ele carrega com 3,5 kW, então você tem que trancar o carro para ele atingir a potência máxima de 6,6. Já o Omo D5 tem uma outra curiosidade, por quê? Ele é um sistema embarcado trifásico. Então se você tiver um carregador como o meu, que esse lado aqui é um sistema trifásico em 380 volts, onde eu tenho aqui uma potência máxima de 22 kW, o carro consegue carregar em 11 kW. Então, desde que você tenha o carregador, ele vai conseguir atingir uma potência maior. E aqui você acaba tendo um diferencial bastante interessante em favor do Omo D5. Cheguei aqui na cidade de Americana, para ser preciso, pessoal. Eu tô aqui no Posto Moraes, que tem bandeira da Petronas, que fica aqui no cruzamento da Avenida Paulista com a Nossa Senhora de Fátima, um lugar muito bom na cidade. E aqui tem essa estação, uma V-Mob Station de 80 kW com duas tomadas. É uma estação aí do nosso parceiro Alliance. Pois bem, os dois carros andaram o tempo todo juntos. Agora a gente vai dar uma olhada como é que está a autonomia deles e o mais importante, colocar os dois para carregar ao mesmo tempo para ver quanto que cada um deles usou de energia. Aqui no Omo D5, a bateria está em 72%. A gente rodou 105 km, velocidade média de 55 km por hora, e a gente vê que o carro ainda está projetando 291 km. Na Captiva EV, bateria em 73%, rodou aqui 105,9 km e está projetando agora 219 km com esse 73%. Os dois carros já estão carregando e foram colocados exatamente ao mesmo tempo. A gente consegue ver aqui na tela do carregador, nessa tomada aqui, eu tenho a Captiva EV. Está recebendo praticamente a potência máxima do módulo aí muito perto de 40 kW. E nessa outra tomada, eu tenho o Omo D5. Também praticamente na potência máxima, ou seja, eu estou usando aqui a potência máxima do carregador. Agora a dúvida é, qual deles que vai carregar primeiro? Acompanhando aqui o andamento da recarga, olha que interessante. Um dos modelos está com 16 kW de potência, mas o outro ainda está sustentando uma potência maior ali, ó, 24, agora 23 kW. Então, provavelmente, um deles vai carregar primeiro, qual será? E já temos um campeão aqui em velocidade de carregamento, olha só, a Chevrolet Captiva EV já terminou o carregamento, o Omo D5 ainda está carregando, e quando eu olho aqui o aplicativo da Alliance, ele está com 96%, ainda falta 4%, como vocês estão vendo, o sistema de carregamento embarcado da Captiva proporciona um carregamento mais rápido do que o da Omo da Jayco. 11 minutos depois, quando a gente olha aqui no aplicativo da Alliance, foi o tempo a mais que o Omo D5 precisou para realizar o carregamento completo. Mas depois a gente vai pegar as curvas de carregamento e vai analisar tudo isso em estúdio. Os carros já estão carregados, mas olha a curiosidade, já tinha aqui do lado um outro veículo esperando para carregar. Pois bem, o posto aqui tem bandeira Petronas, posto que já foi recentemente reformulado. Ali na frente tem um McDonald's, do outro lado da rua ali você tem uma Pets e ali no cantinho você tem uma AutoZone. Então é um local muito bom aqui em Americana para você fazer carregamento de veículo 100% elétrico ou híbrido plug-in. Agora eu tô aqui em Campinas, na região central, no Posto Madeira. Sabe por quê? Saí lá da cidade de Americana e vim até aqui a cidade de Campinas com os dois carros. Inclusive agora nós vamos fazer um novo carregamento.
E eu vou aproveitar para mostrar para vocês mais um carregador aqui da Alliance. Olha só, aqui a gente tem um carregador V-Mob Station de 80 kW com 2 tomadas. E novamente, a gente vai colocar os dois carros para carregar simultaneamente. Vamos ver como é que ficou o consumo de cada um deles e se novamente a Captiva consegue carregar primeiro em relação ao Omoda E5. Mais uma vez a Captiva EV terminou o carregamento antes. 11,56 kWh em 22 minutos e 53 segundos. E o Omoda E5 ainda está carregando 96%. A gente consegue constatar e comprovar que o processo de carregamento da Captiva EV é mais eficiente. Mas depois a gente vai analisar todas essas curvas de carregamento em estúdio. Agora vamos ver como é que ficaram aí as curvas de carregamento. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu lá no posto de Americana, quando a gente chegou lá com o Omoda E5 e com a Captiva. Vou abrir para vocês aqui primeiro a apresentação do Omoda, que inclusive foi o pessoal da Tupi que preparou para a gente. Olha que gráfico bem legal, né? Então, o Omoda chegou lá com 72% de bateria, foi a 99, duração 44 minutos, e a gente teve aqui 18,48 kWh de energia entregue. A tensão ali, que vocês conseguem ver, pessoal, aqui nessa parte aqui, exatamente a potência máxima que chegou o carregador. Lembrando lá, é um carregador de 80 kW, então metade foi para um lado e metade foi para o outro carro. E a gente teve aqui potência máxima e a potência média, corrente máxima, e olha a bateria aqui, variando de 393 volts a 419. Agora vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, né? Primeiro gráfico é potência versus estado de carga, então você percebe ali que a potência ela começa bem alta, a hora que chega aqui nos 80% cai um pouco, quando chega em 90% cai bastante e depois cai mais um pouco. O próximo gráfico que a gente vê aqui é o gráfico de corrente. A gente sabe que o produto de tensão versus corrente, você tem justamente a potência. Então ele segue basicamente o que a gente viu. Mas quando a gente chega na tensão, você percebe que a tensão acaba variando bastante, que é justamente aquele resultado que a gente mostrou para vocês, né? Quando está perto do carregamento final, a tensão sobe bastante aí na bateria. Outra coisa que eu tenho aqui para vocês é corrente em função do tempo. Você vê que aquele gráfico primeiro, né, que a gente mostrou, que ele mostra ali exatamente quando a corrente está mais alta, e depois a tensão em função do tempo de carregamento. No final do carregamento, a tensão realmente fica mais alta. Bom, esse foi o Omoda E5. Agora vamos dar uma olhada na Chevrolet Captiva. Na Chevrolet Captiva, pessoal, a gente também tem ali, ó, 72% indo até 99%. O tempo de carregamento, você vê que é menor, né? 34 minutos, então ela conseguiu carregar mais rápido. A energia que foi utilizada, ali a potência máxima e a potência média, corrente máxima e corrente média, e aqui você vê que ela teve uma variação maior de tensão quando a gente compara aí com o carro da Omoda. Pessoal, esse gráfico aqui ele ficou um pouquinho fora de escala, por quê? Tá vendo? Ó, ele foi considerado aqui do 0 a 100%, foi aqui que o carro começou a recarregar, né? Então esse gráfico aqui ele tá com a escala toda, mas o que interessa pra gente é essa curva final. Pois bem, então a gente tem aí o gráfico de potência, depois nós temos o gráfico de corrente pelo estado de carga, que ele é muito parecido, você vê que o gráfico ele vai sustentando bastante tempo lá em cima, e aqui a gente tem o gráfico de tensão. Mais uma vez ele pegou o gráfico da escala toda, ele mostra aqui a variação de tensão. Corrente pelo tempo, o que a gente percebe na Captiva? Que ela consegue sustentar por mais tempo a corrente máxima. E enquanto que o carro da Omoda ele reduz mais drasticamente a potência à medida que a bateria vai carregando, aqui ele sustenta por mais tempo. E aqui tem o gráfico de tensão. Então, olhando esses gráficos aqui, a gente nota claramente que o sistema da Captiva EV é bem mais agressivo para carregar a bateria do que do Omoda E5. E depois teve a nossa parada lá no posto de Campinas, que inclusive foi um carregamento menor. Mais uma vez eu vou começar aqui pelo carro da Omoda Jayco, o Omoda E5. Quando a gente olha aí, você vê que 82% a 100%, 34 minutos, foi aqui 11,92 kWh. Olha a variação aqui de tensão, né? Aproximadamente aí 30 volts de variação de tensão. Quando a gente dá uma olhada no gráfico,
Mais uma vez você vê que a gente entra com a potência mais alta, chegando ali na casa de 90% ela cai, e quando chega em 98% ela cai mais ainda. O gráfico de corrente acompanha o gráfico de potência, e o gráfico de tensão, novamente a tensão vai subindo, na hora que cai, ela cai e depois começa a subir novamente, até chegar na tensão mais alta no final de carregamento. E aqui corrente por tempo, e aqui novamente tensão por tempo. Então esse aqui é o gráfico do Omoda, só voltando aqui no primeiro para vocês verem, pessoal, 11,92 e a variação de 393 a 425. Vamos ver como é que ficou o gráfico da Captiva agora. E nesse gráfico aqui, olha só, a Captiva aqui ela foi um pouco mais econômica, né, em matéria de consumo de energia, e você percebe também que a tensão variou menos e ela teve um carregamento mais rápido, novamente, né? Então aqui outra vez a gente percebe isso. Olha só como ele sustenta mais a potência até o carregamento da bateria. E ele vem descendo de forma mais suave, diferente do Omo D5, que você tem aquela queda bastante acentuada. Aqui a gente consegue ver a corrente que acaba acompanhando o gráfico anterior, o gráfico de tensão que acaba sendo muito mais linear, corrente pelo tempo, você vê que a corrente vai caindo de forma mais suave, né? Ela não vai caindo de uma vez, ela não faz degrau. E aqui a tensão que também tem uma subida linear. Moral da história. A gente percebe que os dois carros são bastante próximos em consumo, né? Mas o carregador do carro, o carregador embarcado do carro, da Captiva acaba sendo muito mais eficiente. Então, para quem vai fazer longas viagens e quer carregar o veículo mais rapidamente, a Captiva acaba sendo mais negócio. Como a gente viu até aqui, o consumo desses dois carros é relativamente parecido, mas o que a gente tem certeza absoluta é que o carregamento da Captiva EV é mais rápido do que o Omo D5. Isso depende principalmente de como a marca coloca o gerenciamento de energia no momento da recarga do veículo. Nesse ponto, a Captiva EV tem um sistema de recarga mais rápido quando a gente usa corrente contínua. Mas olha só, pessoal, o objetivo aqui foi mostrar para vocês as diferenças que existem entre esses dois carros em matéria de consumo e também de carregamento. E já que a gente fez isso, vamos aproveitar e fazer também algumas comparações entre os dois modelos. Eles são concorrentes diretos? Não necessariamente, mas o fato deles serem 100% elétricos, tração dianteira, terem esse porte de o que o mercado chama de SUV, mas eu prefiro chamar de crossover, eles acabam disputando um cliente parecido. Mas aqui eles têm várias diferenças. Vamos falar um pouquinho então do que é parecido e do que é diferente entre os dois? Sob o capô de veículo 100% elétrico é sempre uma surpresa. Vamos começar aqui com o Omo D5. Abrindo o capô, você não tem acesso direto à parte elétrica e mecânica do carro. O que a gente consegue ver aqui é o bocal do sistema para você abastecer água do para-brisa, o sistema de arrefecimento do carro, que fica bem exposto. Aí temos duas tampas. Essa daqui, quando você desencaixa, isso aqui é uma caixa de fusível, e essa outra tampa aqui, quando você desencaixa, você tem acesso aqui ao fluido de freio e também à bateria de 12 volts. E você consegue ver parte do sistema elétrico e mecânico do carro. E esse carro ainda tem um compartimento aqui na frente que serve como um porta-objetos. Não vou nem chamar isso aqui de porta-malas dianteiro. Você consegue ver que ele é relativamente pequeno, mas o mais importante, ele é isolado aqui por borracha, né? Então a gente presume que esse compartimento não tenha problema nem com poeira e nem com água. Quando a gente olha na Captiva, a receita é bem diferente. Aqui você já tem acesso direto à parte elétrica e mecânica do carro. Talvez pudesse até ter um compartimento como aquele, né? A gente consegue ver que existe espaço adicional aqui para, eventualmente, você colocar aí um sistema, digamos assim, de porta-objetos, né? Porque o motor elétrico ele fica aqui na parte mais embaixo. Inclusive, tem um suporte aqui, ó, com uma possibilidade de até você colocar um parafuso. Será que em outros mercados esse carro acaba tendo esse compartimento dianteiro?
A gente não sabe, mas aqui no Brasil ela vem sem. O que realmente interessa para o usuário são os dados de potência e torque. Como eu disse, esses dois carros têm tração dianteira. Começando aqui pelo Omoda E5, pessoal, o motor elétrico aqui tem uma equivalência de 204 cavalos e um torque máximo de 34,6 kgfm. Segundo a marca, a velocidade máxima desse carro é de 172 km por hora e o 0 a 100 dele acontece em 7,6 segundos. Quando a gente vem aqui na Chevrolet Captiva EV, pois bem, o motor aqui até vai ter uma potência relativamente parecida, de 201 cavalos. Só que o torque máximo é um pouco menor, 31,6 kgfm. Assim, a aceleração de 0 a 100 acontece em 9,9 segundos e esse carro tem a velocidade máxima limitada eletronicamente em 150 km por hora. Você pode ver que a diferença de torque acaba interferindo diretamente nessa questão de aceleração de 0 a 100. E tem mais. A Captiva EV, por ser um carro maior, acaba sendo mais pesado do que o Omoda E5. É na questão de comprimento e entre eixos que a gente começa a ver as diferenças entre os modelos. Aqui, o Omoda E5 tem um comprimento de 4,42 metros, enquanto que o Chevrolet Captiva EV tem um comprimento de 4,75. E o entre-eixos? Aqui no Omoda E5 é de 2,63, enquanto que na Chevrolet Captiva é de 2,80. Quando a gente olha aqui atrás, os carros estão quase que colocados juntos aqui na frente, né, no eixo dianteiro. Mas aqui atrás você consegue ver a diferença, né? Que o eixo do carro da Omoda fica mais para frente que o Captiva. Então isso mostra a diferença de tamanho que existem aqui entre os dois modelos. Pontos que são semelhantes nos dois carros: assistência à condução. Então, no Omoda E5 a gente tem uma câmera ali no para-brisa que é responsável por todas as funções de assistência à condução, e esse carro também, para as assistências de baixa velocidade, conta com um sistema de câmera 360 graus, uma aqui na frente, duas sob os espelhos laterais e mais uma na parte traseira. Quando a gente vem no Captiva EV, a gente também vai ter a câmera ali no para-brisa, na parte superior, e o sistema de câmeras 360 graus, uma na parte dianteira do carro, mais duas sob os espelhos e uma na parte traseira. O que muda é que o carro da Omoda vai ter sensor de estacionamento aqui na frente. Então, se a gente olhar, temos 4 sensores ultrassônicos, enquanto que o Captiva EV não oferece esses sensores de estacionamento dianteiros. Ambos os carros têm um sistema de iluminação dianteiro parecido, pelo menos na proposta. Quando a gente olha aqui o carro da Omoda, você vê que tem a assinatura luminosa aqui na parte superior e o conjunto de iluminação aqui na parte de baixo. Inclusive o farol baixo aqui é do tipo projetor. Mesma coisa acontece aqui no Captiva. Você tem a assinatura aqui na parte de cima e o conjunto de iluminação fica na parte de baixo com farol do tipo projetor. Mas eles têm algumas funções diferentes, vamos entender? Aqui no carro da Omoda, nós temos o farol alto, que é num outro conjunto. Você vê que tem um projetor independente e também temos um farol auxiliar, que faz aquela iluminação mais próxima do carro. O detalhe, se eu desligar o farol auxiliar e der pisca para o lado esquerdo, ele acende também a luz do farol auxiliar para o lado que o pisca está acionado, melhorando assim a iluminação em situações de conversão. Aqui na Captiva a gente vai ter aqui o farol alto também num outro conjunto de projetor, um projetor independente. Temos aqui a luz de pisca e esse carro também tem um farol de curva. Quando você vira o volante, ele acende o farol de curva para o lado que você está virando. Ele não é um farol auxiliar, ele apenas acende quando você ou vira o volante ou dá a luz de seta. Então ele tem a iluminação complementar, porém não é o farol auxiliar. Ambos os modelos oferecem ajuste de altura do facho do farol. E você faz isso pela tela da central multimídia. Então você consegue ajustar o nível do farol de acordo com a carga do veículo. Se o carro está muito pesado atrás, porta-malas e 3 pessoas, o facho pode ter uma tendência a subir. E aí você usa o controle de altura justamente para colocar o facho um pouco mais baixo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.